Bem-vindos ao Arrivopod, meus queridos. Bem-vindo a todos. Que é isso? Eu não vi o que fez. Bem-vinda, Gabriel. Bem-vindos, Jefferson. Gerson. Guria, sabe o que eu tava pensando? A gente falou muito de Floripa da última vez, né? Falamos com a E aí gente tem me muita vi- propriedade, né? Sim, eu acho que Eu mesma. eu também tenho, mas eu acho que me veio com aquela sensação e conversando depois com pessoas que conhecem a gente, que se identificaram com as festas da Laranja, Costeira e tal, e me veio na memória o quando eu decidi sair de lá, assim, aquela sensação que tu tava comigo, inclusive, Sim. quando eu dei a ré no carro, dali que eu fui saindo de casa, que eu voltei pra Floripa pra pegar as coisas e depois voltar pra São Paulo. E aí eu ia falar justamente isso, porque eu acho que pra quem conhece a gente, sabe como aconteceu, mas eu fui pra São Na Paulo. verdade, eu vou até te interromper. Eu não sei a tua motivação, assim, eu deduzo a tua motivação, mas acho que eu nunca te perguntei assim, o que que foi o grande boom, agora Quando eu vou. começou, talvez, né, a Como pensar. que foi isso, Eu, assim, na tipo, foi um ato verdade, de impulsividade? Como? não foi auto de impulsividade mesmo. Não mesmo. Eu sempre quis sair eu nunca me encontrei em Floripa, na verdade, assim como profissional, vamos dizer, assim, a parte pessoal, sim, porque a gente cresceu lá, então tem toda a história de família, os primos, os amigos, escola de infância, aí depois tu muda de escola, faz novos amigos, conhece outras pessoas, enfim, grupos que a gente faz, vários grupos, né, de infância. Mas quando eu comecei a me entender como profissional falando assim, e eu comecei a perceber que o que eu queria como profissional para mim, é, naquele momento eu não achava oportunidade, por exemplo. E aí eu me vi num dos empregos dos meus 19 anos ali, 20 anos, trabalhando numa empresa que cobrava anúncio do Diário Catarinense. Então eu me vi fazendo cobrança de anúncio de diário num escritório muito pequeno. E eu já tava com aquela ideia de tipo, meu Deus, eu preciso. Eu não sei, eu tinha uma ambição muito grande. E eu acho que a necessidade de querer me posicionar profissionalmente muito rápido, assim. De me Sim. identificar como profissional muito rápido. Então eu era muito fútil nesse pensamento e também muito fútil na escolha da empresa. Porque quando eu comecei a fazer currículo, que eu queria sair desse emprego de cobrança, de escritório de cobrança, que eu trabalhei em bons escritórios, enfim. O meu critério de escolha, na verdade, era a estética do prédio. Ah, sim. Então, assim, se essa empresa é bonita, se essa empresa é bem localizada. Então, eu era um Faria Limers, eu acho, um Faria Limers, assim, sabe? Laimer. Naquele período, muito incompreensível, porque Floripa era. Hoje é muito diferente, porque O nesses mercado últimos de trabalho 15 é bem anos, 20 diferente. anos, o mercado cresceu bastante. Teve muita empresa de tecnologia que foi para Floripa, até É. pelo alto custo de São Paulo e outras grandes cidades. Mas o custo de vida em Floripa é muito alto. Então eu queria sempre, e sempre busquei a partir daquela idade ali, um posicionamento profissional e eu era muito fútil, porque eu procurava essas empresas por estética. Então um dia eu entrei justamente no mercado de seguros por causa disso. Porque quando eu entrei na Porto Seguro, que era um casarão tombado Patrimônio pelo tombado. patrimônio histórico, na Avenida Rio Branco, não, Alto Gama Dessa, perto da Beira-Mar. Tinha toda aquela coisa, tipo, vou trabalhar num patrimônio histórico. E eu gostava muito de arquitetura naquela época, e depois eu fui estudar arquitetura em São Paulo. Mas eu tinha esse pensamento um pouco que, na minha opinião, hoje é muito fútil. Mas, por outro lado, tem muito a ver com o acolhimento do profissional. Porque quando tu entra para entregar um currículo, na minha opinião, tu vê que uma empresa tá suja, desorganizada, tu não quer deixar o teu currículo ali. Ah, não. Não, não. Eu não tive muitas experiências em relação a entregar currículo em Floripa. A minha última Que experiência chique. em. Não, não, Eu não. entreguei muito. Não, a minha última experiência que eu fiz uma entrevista, que não foi na minha última empresa que eu trabalhei, porque aquilo ali foi um acaso, assim, era pra ser mesmo. Mas a minha última entrevista, os caras eram totalmente despreparados. Então, pra mim, foi um alerta, assim, de que Isso em São Paulo ou Florianópolis? Floripa. Ok. Porque
foi um alerta de que esse lugar não é legal. Me fizeram... Eu sou mãe, sempre, todos os podcasts, todos os episódios, eu vou falar que eu sou mãe. E na época elas eram muito pequenas e o E cara... não só a mãe, né? Tu é uma excelente profissional. Obrigada. Sim, isso eu tenho que falar. Tu é realmente uma excelente profissional. E na época, era sempre questionado o que ia acontecer se as minhas filhas ficassem doentes. Então isso foi uma coisa muito ruim pra mim em Floripa, depois que eu voltei, porque eu tive minhas filhas em São Paulo, voltei pra Floripa e fiz algumas entrevistas. Porque, obviamente, é uma pergunta que fazem à mulher, né? Não Exato, ao pai, aí né? eu ia chegar nesse ponto, porque o meu marido na época também fazia entrevistas, estava sempre ali no mercado, ativo, e nunca foi perguntado pra ele o que faria. Nunca foi dito pra ele o que faria. Patriarcado gritando. Na última empresa em que eu trabalhei, era na frente da minha casa, e a única pergunta que ele me fez foi: que horas as tuas filhas vão pra escola? E aí eu falei: dá 1h30, 5h30. Aham. E aí ele me perguntou: esse horário tá bom pra te Se trabalhar? sentiu mais segura E ali. aí eu me senti segura. Eu trabalho no meu bairro, né? Trabalhava no meu bairro, ia a pé. Tinha essa questão de pensar na minha dinâmica e como faria. Em nenhum momento eles me perguntaram o que eu ia fazer com as minhas filhas. Então isso foi uma coisa muito boa pra mim. O meu critério de trabalho era só trabalhar. Não tinha essa coisa Mas eu te entendo com relação a isso, porque Não, eu é tenho porque muitos tu amigos. também vinha de um mercado, na minha opinião, que já era muito glamourizado de uma forma tóxica, porque tu trabalhou numa das grifes, vamos dizer assim, do Brasil, que naquela época as marcas tipo Coach, Triton, Fórum, Exato. eram marcas caras e ainda são, acredito eu, que se existem. Eu acho que se existe, Então, sim. Na época era caro. Sim, era caro e acredito que hoje deve ser, porque são conhecidos como marca cara. Mas tu já tava num departamento que era fútil, entre aspas, porque tu se vestia para vender, Era a tua para estar no imagem, ambiente né? da loja como imagem. Eu nunca tive a imagem atrelada ao meu trabalho, porque como eu sempre trabalhei dentro dos escritórios, eu não tinha, não importava se eu era alto, magro, azul, amarelo, preto, branco. Então o que importava era ser, eu tinha boa persuasão para convencer cliente a pagar a conta, ou vender cartão de crédito, como de telemarketing. E eu queria fugir desse. Na verdade, eu queria fugir mesmo de trabalhar sábado. Esse era o ponto eu trabalhei muitos anos, sábado e domingo. principal, assim. E eu aprendi muito cedo, e eu criei um critério de escolha da qualidade de vida, que é uma coisa que um jovem de 20 anos não deveria pensar. Mas a minha época era diferente. Não, Vou eu falar acho a minha que tudo época bem, porque era 20 né? anos atrás. Hoje em dia o jovem ele pensa nisso, então talvez Pensa quem muito mais do que a escute gente naquela e época. tem aí na faixa entre 20 anos, fale, nossa gente, mas é uma coisa óbvia. Só que no nosso tempo, há 20 anos atrás, não era A nossa óbvio geração pensar foi nisso. criada por uma outra geração Exato. que sofreu também, que tipo, se você não estudar, se você não tem uma casa, você não vai ser nada. Aquele discurso do capitalismo e do movimento americano que o Brasil segue, E do enfim, mercado de trabalho do mercado pesado, de né? trabalho que é aquela história de se tu não levanta às 5 da manhã, Deus ajuda quem cedo madruga. Gente, não é verdade, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus Tem ajuda muita quem gente trabalha aí muito. pegando condução 4 horas por dia que Deus não tá ajudando. Então não é um critério de Deus ou não é de Deus. O critério nem é religioso, na verdade. Eu acho que isso é mais um discurso de manipulação. E o quanto o mercado corporativo é tóxico nessas coisas de tipo, se eu trabalho até às 6, mas é óbvio que tu não vai trabalhar até às 6. Não. Tu vai trabalhar até às 8, até às 9, tu vai atender quando tu tá voltando para casa, tu vai responder e-mail de noite, ou antes de Tu chegar vai no chegar na tua trabalho. casa, tu vai pensar sobre aquilo, será que tu fez certo? Esqueci de mandar um e-mail. As reuniões fora de horário, a confraternização, Nossa! que não conta como hora extra, tu é obrigada a ver de novo as pessoas do trabalho. Então, assim, isso são um discurso óbvio que eu fui aprender muito tempo depois. Ir para São Paulo estava como meu primeiro degrau na minha cabeça para eu criar um crescimento profissional curricular. E era isso que eu queria. Eu entrei numa empresa que tinha matriz em São Paulo. Eu já sabia que a minha possibilidade de trocar a vaga Floripa para São Paulo era algo que iria acontecer, porque muito provavelmente era muito mais fácil as pessoas aceitarem sair de São Paulo para Floripa do que Floripa para São Paulo. Exato, as pessoas faziam o inverso, né? Então, pessoas que trabalham em empresas que têm filial, sucursal em todo o Brasil, sempre tem esse rodízio de vaga. Eu quero voltar para minha cidade onde eu nasci. Então, eu já sabia muito desse rodízio.
E aí o meu amigo falou, hoje eu não fui numa entrevista, eu vou ligar para desmarcar uma entrevista, porque ele tinha conseguido uma, e ele falou, eu vou na Porto Seguro. Eu tinha entregue currículo na Porto Seguro umas 2 semanas antes. E aí ele falou, por que você não vai no meu lugar? Eu falei, mas eles não me chamaram. Daí eles falaram, não me chamaram porque tu é muito novo, porque a vaga é a partir de 23 anos. O que eu fiz? Eu fui no lugar dele e falei, eu sou amigo do fulaninho, e ele me indicou porque ele não pôde vir porque ele já começou a trabalhar, acho que ele falou com você. Enfim, ele ligou e já conversou com uma Simone na empresa. E aí a Simone falou, tá bom, traz o teu amigo então. Ele mandou o currículo e tal. Na entrevista eu fui super bem na primeira, na segunda, na terceira era com o gerente de RH. Nossa, vou parar. É cansativo. Sim. 1, 2, 3, uma espera de 15 dias. Eu vou te responder sim ou não por e-mail As e nunca. promessas, eu Nossa acho, assim, senhora, acho que é pra quem tá procurando emprego e quem tá numa situação vulnerável, de tipo, eu preciso, porque eu preciso me manter, eu preciso não sei o quê. que é a maioria das pessoas, Todo né? mundo, Tipo, né? todo Ninguém mundo tá herdeiro ali vai pra. procurar emprego. E Ninguém aí, vai ali por lazer, né? e aí eu me encontrei naquela situação de que eu tô na 4ª entrevista e ninguém em nenhum momento pegou meus dados ainda pra fazer a inscrição. Quando eu fui na última com o RH, eu tive a sorte de ter o RH da matriz fazendo uma dinâmica na sucursal. E aí eles falaram, você é o rapaz novo que vai entrar, não sei o que, amanhã você traz tua carteira de trabalho. Eu falo, teu passaporte. Tua carteira de trabalho. Aí eu falei, tá ótimo, eu vou falar. E aí eu já com medo, falei, meu Deus, amanhã vai ser o dia que eu vou levar minha carteira de trabalho. E eles vão perceber que eu não tenho 23 anos. Que eu tenho 20 anos, então a minha vaga não é mais minha. Quando eu levei no dia seguinte, eu falei, eu adorei trabalhar, eu adorei a dinâmica e tal, gostei muito. Eu adorei trabalhar aqui por um O dia. que eu tinha achado. E eu falei, tem só um detalhe, eu não tenho 23 anos ainda. Daí o RH com a matriz, o RH com a sucursal, se olharam e eles estavam na minha frente, e aí foi aquela coisa tipo, não, a gente vai dar um jeito. Mas você tá na universidade, tá cursando a universidade? Eu falei sim, me matriculei no mesmo dia na Unisul. Eu não tava, porque eu tinha acabado de voltar para Tudo isso em Floripa, né? Tudo isso em Floripa. O processo antes de dar o start para São Paulo. De emigrar para São Paulo. E aí, quando eu levei minha carteira de trabalho, eu fui contratado já com o pensamento de quando que eu posso anunciar na vaga para São Paulo, porque eu queria muito ir. Eu já conhecia São Paulo, eu adorei. Óbvio, quem vai como turista não é a mesma coisa, mas eu tinha adorado a dinâmica de grande cidade. Eu sempre fui muito sonhador, assim, como adolescente. E urbano, né? Tu era bem urbano. Sim. Sempre foi muito urbano. Sim. E aí eu acho que foi isso, assim, juntou essa vontade de querer crescer profissionalmente. E aí começou toda a questão da mudança, porque quando eu entrei nessa empresa, eu sabia que eu só podia pedir transferência depois de 6 meses. E aí, quando bateu 6 meses, eu fui lá na senhora Simone e falei, olá, senhora Simone, eu queria conversar com você sobre... Sou eu infernizando a senhora de novo. Sou eu de novo, olha eu aqui. Muito querida Simone, e ela falou, não podes, porque a gente já tem uma questão que a gente te chamou com idade diferente. É uma responsabilidade muito grande, né? Imagina tu fazer... É uma responsabilidade. E outra coisa, tinha uma fila. Ou seja, eu como era júnior, eu não, mesmo que eu era para São Paulo, tinha outras pessoas que eram de Blumenau, por exemplo, que queriam voltar para Blumenau. Então tinha essa regra de fila para quem tá ou quem não tá. E o que eu fiz? Na época o Orkut tinha um grupo dessa empresa, eu entrei no grupo da empresa e comecei a entender os treinamentos da empresa. E aí eu para fazer o protocolo na Porto Seguro, eu teria que fazer um curso na Matriz. E eu queria que eles me agendassem esse curso. Eles me agendaram. Lá na Matriz eu comecei a falar que queria fazer minha transferência e tal. E aí conheci o meu futuro sócio, meu futuro chefe, vamos dizer assim. E que ele não era da Porto Seguro, ele era de uma corretora de seguros. E a gente fez amizade, começou a fazer contato profissional, até um certo ponto que ele falou, em vez de tu pedir a transferência, vem trabalhar comigo. E aí que eu fui para São Paulo. Eu não consegui a transferência de imediato, porque quando eu fui fazer reunião em Florianópolis, uma das frases que o meu gerente da sucursal falou a próxima pessoa que vai ser promovida aqui na sucursal vai depender ou da morte ou da aposentadoria de alguém. Meu Deus. Eu falei, bom, não é uma frase muito motivacional para quem está buscando crescimento, então eu não vou, meu futuro não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Porque e aí eu falei, olha, então não precisa ninguém morrer, que amanhã eu vou pedir minhas contas. Eu trouxe a carteira de trabalho, a famosa. De novo. E depois de 8 meses de Porto Seguro, eu me transferi para São Paulo.
E aí foi outra coisa, porque daí eu saí da figura seguradora e passei a ser a figura corretora de seguros. São lados que trabalham juntos, mas são totalmente diferentes em termos de Totalmente profissão, assim. diferentes em Trabalham no termos- mesmo ramo, mas a pegada é totalmente diferente, Sim, eu e acho. outra coisa, quando... Eu acho que as pessoas nem sabem como que funciona realmente isso. Ah, Esse trabalho de quem trabalha na seguradora, e acho que as pessoas não têm nem noção de que existe isso. eu também acho que não. É porque eu também, quando eu entrei na Porto Seguro, eu pensava que eu ia vender seguro. E não é. Quem trabalha na seguradora, quem trabalha dentro das seguradoras, não vende nenhum produto. E sim dar Ele suporte dá para quem suporte à vende, né? comercialização dos produtos. Então, curso, a suporte técnico, ajuda a resolver pendências de emissão de apólice, enfim. E a gente Aceitação. atende, sim, e a gente atende vários corretores que estão vendendo só a tua bandeira, só o teu produto. Quando tu vai pro outro lado, como uma corretora de seguros, tu passa a entender não só de uma seguradora, mas de 12, 14 seguradoras. 20, Produto. condições gerais, E produtos. toda semana, naquela época, tu atualizava o programa com disquete. Então eles entregavam Gente. disquete. Tu tava, né? Tu não é dessa Eu não época. peguei essa época. Eu entrei depois, eu também trabalhei com Todo seguro. mês a gente recebia um disquete, um CD de atualização de programa, de tarifa, tinha um helpdesk que te ajudava a instalar. E eu, quando estava na seguradora, os corretores de idade não conseguiam porque já tinham dificuldade com o computador. Difícil, é. Não era Porque nada até online. então a Porto era manual, né? Eu lembro disso, que tu fazia uma proposta praticamente manual, eu peguei essa época. E tu assinava e tu tinha que protocolar Meu Deus, isso protocolava na... cheque. Aham. Tinha um departamento, tipo um guichê, onde era como se fosse um caixa. Tu protocolava cheque, dinheiro, pagamento no... Gente, era uma coisa- autorização de débito automático. Como que evoluiu, né? Muito. E ao mesmo tempo, outras seguradoras não evoluíram muito, né? Alô, Mafre. É, não Não, evoluiu. deu um passo, né? Parece Qual que passo? mudou o site, né? Há 10 anos. Ah, sim, é. Não tem como, assim, é impressionante. É uma coisa muito ruim, depois que a gente vai trabalhar com outras seguradoras, tu faz amizade com quem tá trabalhando em seguradora, HDI, Cássia, Silmara, a Tinha Cris, da Tóquio, maravilhosa. a Raquel da Tóquio, maravilhosa. Raquel da Tóquio. Nossa, eu adorava mano. ela quando eu trabalhava com Isabela. vocês. Isabela também da Tóquio, maravilhosa. Ai, Queridas, gente. Eu trabalhei em Floripa também com seguro, esse meu último trabalho que eu fiz, né, com essa entrevista. E eu também gostava bastante do atendimento de algumas pessoas, né? Tive algumas tretas e tal, mas esse meu trabalho, graças a Deus, me deixou com muita autonomia. Esse meu trabalho Sim. me fez crescer muito profissionalmente, porque como eu tinha uma autonomia de... Parecia que eu trabalhava... Não que eu não tivesse gestão, né? Mas era tão livre que parecia que eu... Aí tu atingiu um ponto de confiança Exato. e conhecimento do produto e conhecimento da casa que tu tava. E aí, óbvio, acho que foi esse Exato, o ponto, é. porque era a confiança das duas partes, deles Exato. contigo, Sim, muita, aham. e tu deles também como gestores. Exato, não, eu sabia que, lógico, obviamente, nós somos seres humanos, erramos. Então, das vezes que eu cometi erros, eu batia no peito mesmo, falando, não, eu errei aqui, se realmente fosse um erro meu, né? Aham. Eu errei aqui e eles sempre foram de peitar ou entender o que que aconteceu naquela situação. Sim. Mas eu fiquei muito curiosa para saber se São Paulo entregou o que tu querias, assim. Guria, a primeira quando tu coisa, foi nessa. eu lembro Porque que... dá uma deslumbrada, Sim, né? sim. Eu lembro E disso. as sensações de relembrar disso, de relembrar desse começo, e eu me lembrar, eu vou falar aqui só do âmbito profissional, assim, né? Porque, óbvio, como pessoa, né? Eu também entrei numa cidade nova, mas como profissional, eu acho que uma das coisas mais incríveis... Não, vou falar primeiro de pessoa. Não interessa. Eu morava num bairro muito afastado da onde era a sucursal, então era um bairro que era divisa entre Mauá, Diadema, São Bernardo, Diadema e Mauá, Ribeirão, eu não lembro, era realmente um triângulo assim entre três cidades de São Paulo, e era muito perto da Anchieta, e para ir até a Paulista eram 20 quilômetros. Só que 20 quilômetros de São Paulo, com trânsito, era quase 1h30, 1h20. Naquela época, a gente era muito fixado no telefone fixo. Então a gente precisava estar no escritório, porque o telefone fixo começa a tocar tal horário. Sim, era como se fosse um plantão, né? Era um Praticamente. plantão. Você tinha que estar 24 horas atento ali. Sim, era muito O muito mercado atento. tóxico. Mas é muito tóxico. Eu acho que a gente pode muito falar disso, porque realmente
é um estilo de vida já, né? Ser comercial. É. É uma sociedade comercial, né? E aí, hoje, ó, graças a Deus, eu posso olhar com outro prisma, Eu ia te porque... perguntar, hoje tu consegue ver a diferença, mas inserido lá tu não Não, via. inserido... E aí eu vou admitir que eram também outras épocas, porque hoje a gente tem coach, que na minha época os coaches não existiam. E os coaches são, assim, quase uma seita satânica em cima das pessoas. Como que é o nome daquele triângulo? Um triângulo, Não, pirâmide, pirâmide. não sei o quê, enfim. E aí, eu como chegando em São Paulo, uma das primeiras coisas que eu fiquei muito assustado foi olhar as pessoas esperando a faixa de pedestre. Era tanta gente. E aí eu fiquei olhando e pensei, tá rolando uma briga ali. Olha o mané, né, caipira. Eu falei, gente, mas tá rolando uma briga ali. E aí meu colega falou, não é uma briga, as pessoas estão esperando a faixa. Ai, gente. Abriu o sinal para pedestre, na Paulista, assim, mas era uma massa de gente. E óbvio, Floripa, às vezes, no centro, tu atravessava muito pacata a cidade. 20 anos atrás também 20 Floripa, anos né? atrás, Não é a Floripa de hoje. Floripa pré-histórica. Tu atravessava em qualquer lugar, bastava que o carro não estivesse passando, tu atravessava. E São Paulo, isso é uma das coisas que eu fiquei mais assustado. Depois foi a facilidade de tudo, assim. Farmácia, tem 80 farmácias. Óbvio que eu tava na região central. Já, né? Aí já não tava mais lá. Não. Ui, Não, ai, agredi a nossa abelha aqui. não. Na minha região que eu morava não tinha essa facilidade. A única facilidade que eu tinha eram 3 deliveries, que naquela época não tinha também aplicativo para delivery. Uhum. Mas estava começando, então eram pouquíssimos restaurantes que eram credenciados. Isso eu já achava muito legal. Mas eu não tinha telefone fixo em casa, então o meu telefone acho que era pré-pago, alguma coisa assim. Eu não... Porque também não tinha essa coisa de tu ter um plano fixo com baixo custo, né? Era caro ter um plano na época. Eu estava já pagando parcela de carro, tendo que demonstrar resultado, porque a empresa que eu entrei era uma empresa em ascensão, mas a gente tinha muito problema de emissão. Então a gente não entrava dinheiro em caixa Era uma porque emissão dinossauro, eram era Jurássica. pilhas e pilhas de proposta pendente. E naquela época os sistemas eram diferentes porque eram físicos. Então assim, tu não tinha que ficar realmente acompanhando. E obviamente o dono da empresa era sozinho, a gente tinha uma base de atendimento na sucursal, mas não dava conta. Realmente não dava conta. Então ele perdia dinheiro porque ele não conseguia efetivar as propostas e automaticamente recusa, dá reentrada, faz de novo, até Aí o emitir. cliente pensa, não quer. E aí foi desiste. toda essa questão de tipo organizar primeiro a casa para depois sim eu começar a alcançar outros patamares salariais, vamos dizer assim. Mas o desafio maior de São Paulo e a parte mais deslumbrante foi tu conviver com pessoas de todo o Brasil e ter um respeito mútuo de profissional, que isso era uma coisa que em Florianópolis eu não percebia tanto, mas a hierarquia de onde eu trabalhava em Florianópolis era muito assim, o dono do escritório e 40 peão. O dono do escritório, que era o advogado... Que almoçava em um lugar separado, que não convivia. E em São Não Paulo eu tinha via essa muito integração, uma né? igualdade social corporativa. Sim, Dentro essa do integração âmbito, mesmo, dentro né? do âmbito que eu trabalhava. Então era óbvio, era perto do Shopping Frei Caneca. Todo mundo ia almoçar no Shopping Frei Caneca. Funcionário da seguradora, corretor, assistente de corretor. Óbvio que lá no shopping, Ô, estagiário. estagiário, lá no shopping tu vai escolher onde tu vai comer. Tinha um restaurante Outback, que eram restaurantes mais caros, mas também tinha um restaurante mais barato. Mas o fato de estar todo mundo no mesmo lugar e se respeitar, então tu vê assim, um diretor que era do Nordeste, com um funcionário que era do Sul, depois um diretor que era do Sul e os funcionários eram do Centro-Oeste, tu ter contato com outras culturas. Floripa tem uma cultura muito fechada, mas também muito de cidade de temporada. Estamos sempre falando de Floripa há 20 anos atrás, não da Floripa hoje, porque a gente não tem mais essa vivência. Não, mas sim, o Sul era muito fechado, eu não sei como é agora. O hábito de, como é uma cidade de temporada, a gente tinha o hábito de lidar com gaúcho, paulista, paranaense e argentino. Acabou. Porque o turista de Floripa nunca, naquele momento, não era um turista que era de outros países ou até de outros lugares do Brasil. Era muito daqueles 3, 4 polos ali. Então, acho que isso foi uma coisa muito incrível. E isso me fez, assim, quebrar tudo que eu imaginava de pensamento sobre
regiões, por exemplo, né? Não, daí tu Porque viu que tu não conhecia. Eu vou te falar a minha experiência, né? Eu vi que eu não conhecer outras tinha o culturas. conhecimento de outras culturas, assim, eu não tinha acesso. O que eu tinha, o que eu sabia, era muito pouco perto do que realmente era. Aham. E aquilo, pra mim, eu também fiz essa migração de Floripa pra São Paulo logo depois de ti. E como eu cheguei em abril, se eu não me engano, em maio, em São Paulo, eu me matriculei logo num cursinho pra poder conhecer pessoas. Então eu conheci gente do quanto é tipo de lugares, condições sociais. Eu lembro que eu estudava com um policial. Ele, olha como a gente era ingênuo, assim, né? E ele sempre deixava a mochila dele comigo quando ele saía no intervalo. Ele era uma pessoa mais velha, eu tinha 23 anos na época, e ele já era mais velho que eu. Ele, tu pode segurar minha mochila pra mim? Tu pode cuidar da minha mochila? Não deixa ninguém pegar. E aí, eu, ingenuamente, nunca perguntei nada, né? Aí um dia eu achei aquilo estranho. Eu falei, gente, mas por que eu tô segurando a mochila desse cara? O que será que tem aqui? E aí eu perguntei pra ele Duas qual era o pistolas. problema. E tinha mesmo. Com certeza. O cara era policial e Que aí ele irresponsável, tinha né, que. Ele saía direto do trabalho, tinha a arma dele ali e ele não podia. Fazia cursinho pra poder entrar numa faculdade, melhorar Ou de curso, vida. concurso. E aí ele tava ali guardando, ele pediu pra não contar pra ninguém e me explicou que em São Paulo ele não podia nem colocar farda no varal, Nossa. porque era uma coisa perigosa ele saber que ele era um policial em questão da violência mesmo, né? E pra mim aquilo foi um choque muito grande em relação à violência, aquilo me fez pensar, caramba, como que a gente é ingênuo assim, né, vindo de uma, não sei, Sim. tipo, Eu acho que eu tive o impacto da violência em São Paulo quando, óbvio, eu comprei um carro e aí automaticamente eu tinha que ter o GPS que não era integrado e a empresa me colocou assim nos primeiros meses para fazer visita a cliente e prospecção mesmo, assim, tipo, e eu naquela época eu ganhava, por exemplo, o endereço de onde eu ia, eu ligava para o cliente, eu agendava com ele, eu não era preocupado em saber se aquele lugar era no meio de uma comunidade que era conhecida por ser violento ou não. Eu simplesmente ia. E aí, quando eu comecei a rodar de carro sozinho em São Paulo, eu não tinha nem 2 anos de carteira de habilitação, tu já começa praticamente a aprender a dirigir em São Paulo, que ali também é outro desafio. E aí eu é verdade. comecei, meu Deus, eu comecei a me enfiar em cada lugar, assim, para atender cliente, e aí eu não tinha noção da onde eu tava. Depois que eu comecei a sair, que eu via que era assim, dentro realmente de favela. Então a empresa atendia muito cliente de A até Z. Então eu com o carro rodava em todos os lugares e eu tinha que tirar o GPS. Porque Porque era caro, né? O porque o Tonton GPS, o era o Tonton era Tonton. caro. E aí automaticamente, quem tem um Tonton tem um celular, quem tem um celular tem um computador, quem tem um GPS está trabalhando, aí tem a mochila com coisa da empresa. Então assim, tinha tudo isso, que tu começava a se Ficava preocupar. vulnerável para um assalto. Vulnerável para o assalto é. total. E aí eu comecei a pensar que eu tinha que me organizar mais para sair. Então, por exemplo, mas isso me fez aprender, primeiro, a dirigir muito bem em São Paulo, modéstia à parte, mas dirigir, não só sentido dirigir, saber dirigir, mas dirigir com segurança, com reflexo. Porque, por incrível que pareça, é uma coisa que tu aprende a se defender também no trânsito. Tu cria uma casca, né? São Paulo é bom pra Sim, isso, né? tu cria uma resiliência absurda. E aí tu automaticamente já sabe que tu no farol tu não pode passar, tu no farol se o farol tá amarelo, tens que frear antes, tem que ir devagar Depois da até o meia-noite farol. nunca parar. Mas à noite já tem lugares, tu já sabe onde tu não pode parar. Quanto tempo faz que tu saiu de São Paulo? 2018. 7 anos. 7 anos. Vai fazer 7 anos agora. Caraca. Sim. Nossa, que Sim, rápido. muito. E, passou bastante. Eu fiquei 10 anos, quase 12 anos em São Paulo, 11 anos. Eu cheguei em São Paulo dia 12 de outubro de 2008. Esse ano eu completo 17 anos de empresa. E trabalho ainda na empresa como home office, mas já estava home office em São Paulo. Porque tinha linhas telefônicas que eram naquela época livre, né? Que chamava Livre, uma operadora livre. Não sei se tu lembra, ou era da Oi. Eu não lembro de qual operadora que era da Claro. Que tu tinha tipo um celular que ele funcionava num raio de 5 quilômetros,
o teu telefone Ah, fixo. era tipo um Siga-me. Tipo um Era Siga-me. um Siga-me, né? E aí sim, e a gente com esse telefone, a gente primeiro teve que mudar, porque morar longe do escritório não era mais opção. Tinha que morar no raio de 100 km. Mas ao mesmo tempo deu a flexibilidade de primeiro levar o fixo para casa. Então o fixo tocava, a gente atendia das 8 da manhã até 10, 11 horas da noite. Nossa, isso é realmente Muitas muito ruim. vezes, porque a gente tinha medo, às vezes o cliente não tinha conhecimento de número de assistência, essas coisas assim. A informação era realmente mais difícil, E né? eu acho que também a questão da forma que a gente acostumou a carteira de cliente, assim, sabe? Então vinha de uma forma muito de proteção e comodidade, e isso acabou criando um hábito no cliente também de e tudo que ele precisar, ele recorria. Eu lembrei de uma coisa agora. Qual? Eu lembrei que, baseado nesse negócio de seguro, desse ramo, tu montou o Seguros em Depressão, né? Uhum. Gente, eu adorava. Sim. Eu lembro que quando tu montou isso, eu tava em Floripa trabalhando com seguro. E aí alguém descobriu, assim, alguma gerente comercial que atendia descobriu e falou: Não acredito, ele é teu irmão. Eu falei: Seguros e Depressão foi uma página que eu criei de memes justamente de coisas rotinas que tinham na nossa rotina. E criou, assim, e viralizou muito. Mas viralizou mesmo. Eu lembro, tipo, era um Porque astro. tinha vídeo, meme que eu fazia que dava assim 40 mil visualizações no Instagram, no Facebook naquela época. Aí empresas começaram a chamar para fazer propaganda, tipo publi, era um micro-influenciador dos seguros. Era muito empenhativo e eu logo desisti porque não dava dinheiro. E automaticamente eu não tinha tempo para gerir o perfil, para fazer a gestão do perfil, não tinha como. Mas isso foi muito depois, porque logo quando a gente estava entrando nessa coisa do home office, isso já era mais ou menos 2014, 2013. Então. 2013. Eu lembro que eu trabalhei contigo no seguro em 2013. A Manu era pequenininha. A gente não estava no home office ainda. Eu estava no home office. Vocês ficavam no Sim, escritório. a gente já tinha iniciei começado, no escritório. inclusive, ao sistema, tudo a funcionar. E aí, como eu trabalhava 1,5 km de distância do trabalho, às vezes eu pegava um trânsito, porque aquela via ali era terrível. Lembra? 3 horas para chegar, 2 horas Caso para do chegar. Pinhal e 23 de maio. Exato. Não, eu pegava, acho que a Tutóia ali, subia Brigadeiro, eu pegava só o trânsito. Não tinha da onde. Não tinha da onde. Em São Paulo, acho que não tem de onde escapar. E aí, como começou a ficar muito pesado, aí a gente chegou num acordo que eu faria o home office. Foi meu primeiro home office da vida, assim. E hoje eu trabalho, graças a Deus. Pós-gestação. Pós-gestação. Foi uma coisa que me ajudou bastante. Uhum. E ao mesmo tempo me fez entender muita coisa. Eu sinto falta do trabalho no escritório, às vezes, a troca da piada, sabe? Isso. Nossa, eu imagino, a gente é muito gostoso. Esse mês passado foi aniversário do Américo, que era um colega de trabalho que eu tive. E é isso que eu acho que era uma coisa incrível de fazer amizade com outros profissionais. Porque eu fiz amizade com um senhor de 70 anos. E eu tinha 25 na época. E a gente não tinha nada a ver. E era Ele realmente era judeu, amizade. eu totalmente ateu, cristão, ateu, não sei lá, um bandista, espírita, não me interessa. Mas a gente fez uma amizade e ele faleceu, infelizmente, no período do Covid. E mês passado foi aniversário dele e eu tava pedindo as fotos da Michelle, assim. E, gente, deu uma saudade dele. E lembrei quando ele pediu pra fazer churrasco no aniversário dele. Então, assim, era um senhor de idade. Cheio de vida, né? Cheio de vida. Fazia teatro, Sim, montou uma esfirraria. Montou um stand-up. Montou uma esfirraria. Levou golpe do sócio, assim. Uma história bem ruim no final, assim, pra ele. Que triste isso. Bem ruim, Mas era um profissional muito excêntrico, porque... Ele realmente não era um profissional só. Ele não estava nem aí para aquilo de ser um profissional. Ele era uma pessoa que ensinava muito hoje, né? Passando-se muitos anos, tu entende que ele não estava ali para ser um profissional, ele estava ali para ser uma pessoa mesmo, Não, né? ele era um Tinha pouco Américo, contato exato, com ele. ele era um Américo em todos os lados, assim, ele conseguiu chegar num nível, e aí a gente embarcou em aventura junto, porque a gente recebeu uma proposta de um chileno
para fazer prospecção em Araraquara. Ele topou de ir comigo, então a gente ficou morando em Araraquara por algumas semanas e fazer prospecção de seguro de vida. E ele foi, e a gente saiu para jantar. Então, assim, e eu me vendo hoje fazendo amizade com essa pessoa que não tinha nada a ver com o meu ciclo de amizade, ou também olhando para os amigos que eu fiz em São Paulo, que são totalmente diferentes dos amigos que eu fiz em Florianópolis. Porque São Paulo quebra esse padrão, né? Superficiais que os meus amigos que eu Acho que fiz vai em ter que São cortar Paulo. essa. Não vou cortar. Porque o povo era realmente. Tô falando da minha experiência de amigos. Porque tu era jovem. Eu tinha um grupo de tudo. amizade muito grande. Eu tô falando de um grupo muito específico, muito tóxico, muito tá. pequeno, que também é aquela relação cidade de temporada, físico, corpo, sábado, sim, domingo, day club. Então, assim, tá com a parcela do carro atrasado, mas tu vai gastar um drinkzinho de 50 Tu reais. vai pedir o teu combo. Tu vai pedir o teu combo. Então, assim, era muito fútil pra mim naquela época aquilo ali. Até hoje não tem nada a ver comigo esse estilo de Vida. consumo, vida e tal. Mas era uma osmose, porque Floripa me levou numa osmose de comportamento muito que depois, quando eu amadureci, eu vi que não tinha nada a ver com a minha essência como pessoa, por exemplo. Então foi muito, e eu sempre refleti muito nisso, e aí, óbvio, depois eu precisei fazer terapia. Porque eu acho que a São Paulo me desconfigurou muito como pessoa, então eu consegui Quando tu tem um cubo e tu mistura Consegue todas se as encaixar algumas cores, cores. e aí depois tu volta, tu te monta, tu não é mais o mesmo, sabe? E eu acho que o viver 10 anos lá foi como se eu tivesse vivido 40 anos Realmente. de experiência, porque não só profissional, mas também experiência pessoal, como eu me entendi como pessoa, como personalidade, consumo, posição política, o cuidado com quem está ao redor de você, respeitar o espaço. Não cumprimentar é respeitar o espaço da outra pessoa. Então, eu não saber o nome do meu vizinho era respeitar o espaço do meu vizinho. Talvez ele não queria dizer o nome dele. Mas eu também fiz amizade com outros vizinhos de outros andares. Que a estavam gente fez disponíveis junto, pra fez a fazer amizade. jantamos junto, viajamos junto, compramos cachorro junto. Então, assim, fizemos aniversário de cachorro junto. Mas é uma coisa que eu acho que me trouxe nesse entendimento de eu como pessoa, quem eu sou, me moldou muito, assim. Também pelo período da vida que eu tava nos meus 20 anos até os meus 30 anos. Então eu acho que essa década é a década que tu se encontra ou não, porque tem a responsabilidade de tu estar formado, arranjar aquela coisa do comercial tóxico, sabe? Tu precisa até os 30 chegar numa posição profissional cômoda, Mas confortável. tu não acha que a gente sempre tá se encontrando? Por exemplo, o teu modelo de vida dos 20 aos 30 anos era uma coisa. Tipo, tu não é mais aquela pessoa que tu tinha aquele planejamento de 20 a 30 anos, sei lá, 20 a 25, 20 a 27, né? Não vou achar a década. Mas, tipo, hoje em dia tu é uma pessoa que tu procura um outro modelo de vida, né? Sim. Não só profissional, Não, mas eu também... acho que o fato de sair de São Paulo também foi uma escolha muito difícil, porque tu constrói coisas, né? Então, tu trabalhou, tu ficou das 8 até meia-noite, de segunda a sábado, de segunda a sexta. Final de semana, tu não tem uma qualidade de vida gratuita, tens uma qualidade de vida paga. O teu Exato, lazer em isso é uma São coisa Paulo que realmente... é pago. Então, quem tem qualidade de vida é porque está pagando. Exato. Ou tu paga para o que tu mora num lugar silencioso, ou tu paga que tu mora num lugar que tem uma estrutura, Ou tu infraestrutura. paga porque tu pode sair dali pra viajar pra um outro lugar que te dê lazer. Ou tu paga que tu pode sair dali para ir para outro lugar. Então, assim, crescer esses 10 anos, primeira década, digamos assim, da minha vida profissional, fechada, realmente uma né? década muito uma importante, década né? dos 20 aos 30, foi quase realmente um bloco, assim. Isso eu não tenho como pagar, quanto eu cresci como pessoa. Aí tu vem em outros critérios também de curso, troca de informação com colega, experiência profissional de outros colegas. Eu acabava no prédio, às vezes, resolvendo problema com impressora de outros profissionais, sim. de outros corretores, de outras empresas, assim, sabe? Ou até problemas técnicos do produto seguro, por exemplo. Então, mas poderia ser outro produto. Porque Poderia aquela ser. pessoa não passou pela... essa troca do presencial que o remoto não tem. Não. Que é uma Jeito nenhum. coisa que, tipo,
é legal. Eu acho que o híbrido é uma coisa que, né, realmente hoje em dia estão no híbrido, essa coisa de falar do híbrido, é uma coisa que funciona muito, porque tu tem a troca do escritório, mas tu não tem aquela coisa cansativa de ir até o escritório. Digo para quem tá ali em São Paulo, para quem tá, porque tu tá aqui numa cidade pequena, ok. Como eu tinha o privilégio de trabalhar na frente da minha casa, ok, sabe? Mas uma coisa é pegar uma condução de 3 horas. Nossa, sim. Eu trabalhei eu trabalhei num banco em São Paulo e eu tinha amigas que pegavam 3 horas de condução, traziam a própria comida, sabe? Voltavam para casa, Com faziam filho. faculdade. Aham. Chegava em casa meia-noite para acordar no outro dia 5 horas da manhã, Sim. sabe? Isso eu acho que é uma coisa que vem a toxicidade do mundo corporativo. E aí tu tem sempre que entregar mais, sabe? Tu tem sempre que estar disposto, sorrindo, alcançando o objetivo. É um infinito. E a qualidade de vida de quem tá nesse fluxo é que as pessoas estão tão acostumadas. Eu conheço até hoje pessoas que estão no mesmo eu ritmo também. que eu estava e eu não suportava mais. Eu tive 2 burnout em São Paulo, certeza. Hoje, olhando para trás, fazendo terapia, tentando reconectar os pedaços que eu perdi durante o caminho, que eu percebo, cara, eu não cuidei do meu psicológico naquele período. Eu não cuidei das escolhas, assim, da parte psicológica mesmo, sabe? Que te leva a muitos outros ramos da tua vida, né? Sim, que afeta em Tipo, todos os que outros ramos. afeta, é. Sim, e eu acho que o profissional, ele, óbvio, como eu te falei, eu tinha muito determinado. Então, eu tinha objetivos concretos a seguir, eu era organizado com essas metas. Então, talvez por ter morado sozinho um período que eu não deveria ter morado sozinho, porque obviamente saí de casa muito cedo e eu não estava preparado para sair de casa, não foi uma escolha minha. E aí tu volta, tu constrói do zero de novo, aí tu entra numa relação, aí tu te conecta com uma relação, aí tu te conecta com o teu trabalho, aí tu tem que dar atenção para tua família, aí o teu são muitos lados que a Que gente te acaba exigem te exigem, muito. Esse é o que problema, a te exigência. cobram às vezes por não cobrar, cobram naturalmente, como todo mundo cobra. E aí quando tu vê, tu fala, passou 5 dias sem responder uma mensagem de um familiar, de um amigo, aí tu entra numa faculdade, aí porque tu precisa ter a faculdade concluída, aí tu não te adapta com a faculdade. Eu, no meu caso, eu cancelei a faculdade, bloqueei, fui pra outra. Aí a outra tinha um menino de 20 anos, eu falei, meu Deus, eu tenho quase 30, eu não tenho a mesma vivência com essas pessoas, não consigo me trocar, Conectar. me conectar com a classe. Melhor eu sair, porque eu tô pagando pra estar na faculdade, óbvio. E outra, aquele tempo que tu teria de lazer, tu tá também absorvendo Sim, informações que vão te cobrar. sim. Vai ter um teste, vai ter uma cobrança, vai ter o certificado e tudo aquilo é. E aí tu escolhe, por exemplo, sair cedo do trabalho para se dedicar à faculdade. Aí na faculdade tu tá indo mal. São escolhas, No né? trabalho tu tá deixando de entregar resultado. Aí tu vê que aquilo tá afetando o teu financeiro. Então assim, tu analisar o teu crescimento como um jovem de 20 anos até eu chegar um jovem de 30 anos. Eu envelheci 50 anos, eu esperei, porque digo Dessa tua de pressão. cérebro, né? Não sinto que eu tenha envelhecido como alma, porque eu me considero uma pessoa que tem Muito jovem. muito jovem, tenho hábitos, enfim, forma de pensar, consigo me desligar também eu acho que esse é o ponto difícil que eu não conseguia mais em São Paulo. Eu não conseguia me desligar do Do comercial. corporativo. Do comercial, porque domingo à noite, era domingo à tarde, aquilo me pulsava o coração que batia mais forte. Porque, meu Deus, eu chegar segunda-feira de manhã, 40 e-mails para Ai, ler, gente, sei, proposta sei, sei, sei. pendente, vistoria recusada, seguro, sinistro, cliente que capotou, assalto. Então, assim, Hoje tu consegue te hoje eu desconectar consigo me desconectar mesmo completamente. com a mesma profissão. Com a mesma Porque, profissão. tipo, o que mudou mesmo foi teu CEP. Sim, A mudou teu o meu hemisfério. CEP, eu sigo na empresa que eu trabalho desde 2008 e também trabalho no meu outro trabalho aqui da Itália. Então, eu consegui desligar os horários. Eu trabalhei primeiro eu comecei a trabalhar como interruptor, então eu desligava do período da manhã a parte comercial do Brasil Porque tem um fuso horário. e trabalhava só no trabalho Itália e depois durante a tarde eu começava o trabalho do Brasil. Então aí tu passa a trabalhar italiano e tu volta a trabalhar em português. Aí tu lê e-mail italiano, tu responde em português. E aí tu começa, eu consegui depois que eu decidi mudar, experimentar essa mudança, eu consegui criar uma rotina saudável também, impor limites, porque
no final das contas, ninguém paga a conta do burnout, ninguém paga a conta do terapista, Não. do terapeuta, do André. Então, assim, eu tô com o André, são 3 anos fazendo terapia. Eu faço terapia há mais de 7 anos, mas eu tô com o André há 7 anos. Temos o mesmo terapeuta, né? Sim. E... Quer dizer, temos a mesma... E ele não tem as mesmas pessoas, né? Não. Não somos a mesma. Dividimos, digamos, o mesmo CNPJ como terapeuta, mas eu acredito que o meu André seja diferente do teu André, por exemplo. Eu acho que isso acontece também. Mas o fato é que chegou um certo momento em São Paulo que... A gente é muito fã do André. Sim. Total. Mas é um investimento, guria. Eu acho que a terapia, a gente pode até falar talvez num próximo episódio. Eu quero. Nossa, no próximos... Porque eu quero. o decidir sair de São Paulo também era voltar, era como se fosse pausar todo aquele crescimento, aquela ambição que eu tinha, sabe? Porque quando tu sai dali, tu não tem mais as oportunidades que estão só ali. E é isso que eu via muito quando eu tava lá, assim, que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Porque tem que bater a meta aqui, mas aí tu tem que satisfazer a Porto Seguro. Eu tenho que ser o melhor nisso. Tem que fazer a seguradora X, tem que fazer a seguradora Y. Aí tem que ser atento com o cliente Y, que tem que, talvez seja um cliente próspero. Aí tu sabe? Então, assim... Eu acho que todo esse... Vamos falar aqui de um ramo específico que a gente tem propriedade, pra gente não, né? Não falar, não generalizar. Mas eu acho que esse ramo que é de seguro, ele é meio que uma lavagem cerebral. Acho que o comercial... E os treinamentos? Não só do Brasil, tá? Porque Não, eu vou te total. falar que eu, quando cheguei aqui, eu queria ter a experiência de ir embora também trabalhar, né, contigo ali na Rivo. Eu também queria ter a experiência de trabalhar em italiano. Eu queria ter essa coisa de expediente em italiano, falar só italiano. Porque bem ou mal, a gente trabalhando junto, a gente fala português. São poucos momentos que a gente... Não é que a gente vá resolver um problema, eu e tu, e o meu cérebro não consegue desligar e falar italiano. Não, eu contigo tenho que falar português. Exceto se a gente tá no meio de italianos, né? Mas eu fiz essa experiência de fazer uma entrevista para uma seguradora que é diferente aqui na Itália, porque não são 15, 20 seguradoras que um corretor trabalha. Então, você é da seguradora X, você vende só a X. Então, eu seria a funcionária, a comercial daquela seguradora. E aí, começou o treinamento no primeiro dia. E aí, eu fui no segundo dia em italiano. Parecia que eu só tinha apertado mudar o idioma. Porque era a mesma coisa, o mesmo discurso, a mesma lavagem cerebral para ser um comercial de que você vai ter que vender seguro de vida, a previdência. E eu falei, gente, mas ninguém compra mais isso, sabe? Essa ideia não existe mais. Eu acho que esse método, esse molde de venda, que é quase ser usurpador mesmo de um profissional, ele já não funciona. Eu acho que na minha época, os treinamentos, assim, tu ir presencialmente no treinamento, gente, tu chegava na sucursal 8 horas da manhã, tu ouviu uma pessoa te dar treinamento e aquela pessoa que estava te dando treinamento, quando tu pedia o suporte técnico para ela não conseguia te responder ou te atender. Que tipo de critério tu tem? Que tipo de critério tu deposita num treinamento que uma pessoa que está ali te dando treinamento não consegue te ajudar no dia a dia? Exato. Nenhum. A gente, como empresa, participou de piloto de várias seguradoras. Nossa, eu lembro. Para sistema. Eu lembro, aí muda a participei seguradora com X. vocês. Nossa, vamos trabalhar nesse HTML aqui. Gente, o sistema de bosta. Aí tu falava, tu listava para seguradora, gente, não funciona assim, assim, assado. Ou tá ruim, são muitas telas, tá lento, não é claro. Era outra língua. Eu lembro era outra que língua, tinha espanhol, que tinha uma a X TI era aí. espanhol. Que ela foi comprada e parece que a TI era espanhola. A TI na Argentina, o sistema feito na Espanha. E aí tu tinha que lidar com aquilo. Aí a TI, a própria matriz falava, se tu precisar de qualquer coisa, tu vai ligar na Espanha, que tem uma pessoa na Espanha que fala português. Gente, obrigada. Eu não tô ganhando nada pra fazer esse favor para vocês. Favor, né? Sabe? E eu fazia o favor no sentido que com esperança de que aquele sistema melhorasse para mim e melhorasse para outros corretores. Porque era muito ruim tu ouvir a reclamação geral. E aí, com a página do Seguros e Depressão,
eu comecei também a entender outros corretores do Brasil inteiro, porque realmente ficou... Trabalhava muito com a ironia, né? Sim, era só meme. Trazer uma Era só leveza meme, para aqueles momentos de desespero mesmo, Era né? puro meme, só meme, sarcasmo e ficção científica. E aí, a Seguros de Depressão, eu comecei a me conectar com outros corretores e fazer amizade com outros corretores, porque o que era engraçado pra mim, era engraçado pra todo mundo Sim, acho daquela que as área. pessoas nessa área é uma área muito calada, É muito né? isolada, né? Muito. A gente Vamos tem falar que. da sofrência de quem trabalha na seguradora. Sim, sim. E sim, não só para quem trabalha na seguradora, mas também para quem comercializa o produto, né? Gente, é uma depressão mesmo. Porque realmente é um produto difícil, tu tá vendendo pro cara hoje em dia nem papel mais vai, né? Tu tá vendendo Não. para ele um arquivo digital. E as crianças, né? E os clientes pedindo sempre o via física. Ai, o cartãozinho. A cartão de seguradora. Gente, cartão de seguradora não existe há 10 anos. Não, é aplicativo. E aí o débito automático, os problemas com débito automático. Autoriza o débito. Banco Central Nossa, que se mudou a a gente regra. montar um episódio só desse assunto, Só vai... de perrengue de seguradora. Só de perrengue de seguradora. Porque Sim. realmente é uma coisa que é muito É difícil. infinita, É invisível. é infinita sabe? e Tipo, é silenciada, porque ninguém que tá lá numa corretora às vezes não pode reclamar nem pro chefe. exato. Então eu tinha muito esse público também, de pessoas, funcionários de corretoras que, né, poderiam ser meus concorrentes, por exemplo, mas não acreditavam que era, porque eu acho que carteira de corretor de seguro é muito Fechada. particular, assim, tu Isso cria eu acho muito legal, assim. É um cliente fiel a ti, uma né? porcentagem, né? Não. Quando É aqueles não, caroço não, que não. fazem leilão. Quando eu tô falando cliente, eu tô falando de pessoas que realmente compram o teu produto porque tu tá vendendo confiança. Uma coisa muito importante, cliente não faz leilão. Quem faz leilão não é cliente, é Não um é mero cliente, consumidor. gente. Não façam isso mais. E é muito feio. É um mero Tu consumidor. precificar o trabalho responsável de uma Eu pessoa não vou que cortar tá... o cabelo num lugar e falo pro cara, nossa, R$50, mas o teu vizinho faz por 45. Ou então eu você vai no fecho a minha restaurante boca e fala pra vou no ele. vizinho, no vizinho de 45 e falo, oi, querido, Se eu pode... lavar o prato, tu me dá um desconto? Você não vai falar isso. Se eu for lá pegar minha água, tu vai me dar um Nossa, desconto gente, na não, eu conta? não quero incluso sal. Hoje eu quero arroz sem sal. Dá pra fazer um especial eu sou pra celíaca, não Gente, pode. para. Não é isso, gente. É muito feio isso. Precificar o trabalho do outro. Porque o corretor, bem ou mal, é um cara que ele tá dodói já. Ele já tem que fazer ou faz terapia pra poder... Não, muitos não fazem. Ah, não fazem. Não, mas o que eu te digo assim, ó, pra poder superar aquilo, é um trabalho com uma responsabilidade muito grande, porque a maioria das pessoas, elas se preocupam mais com os bens do que com elas mesmas. Sim. Tanto é que É o muito mais índice- fácil vender um seguro de auto do que vender um seguro de Quem vida. tá escutando a gente agora vai saber responder a gente. Você tem carro? Você tem vida? Você tem o seguro de vida ou você tem o seguro do seu carro? Aliás, quem precisar de seguro, frente corretora de seguro. Aqui, ó, a gente vai colocar o link. Sim. De graça, publi. Mas... Eles, ó, show de bola. tóxicos, né? Trabalham 24 horas por dia. São corretores. Os corretores são tóxicos. É um mercado muito isolado. É, um mercado e muito... silenciado, assim, as pessoas não sabem a dificuldade que é. E outra coisa, mudanças de governo que afetam totalmente o mercado e o mercado não reage. Sabe? Regras que mudam a legislação, por exemplo, a legislação de dados do corretor, eles enfiaram responsabilidade por dados pro corretor, mas o corretor só pede alguns dados porque a seguradora exige. Pede, Senão, ou seja, gente, não tem como como fazer você vai um cálculo calcular sem CPF. sem pegar... Então, assim, quais são a proteção dos dados? Outra coisa também, que agora a gente vai até amanhã, o questionário de avaliação. Gente, se você trabalha em casa, e se você tem filhos menores... Não, os questionários eram longuíssimos antes. Mas Agora, mesmo assim, hoje, é tarifado, muito mal tarifado. pro modelo, pro desenho que a gente tem Pro de hoje. desenho do que a gente mercado. tem de hoje, sim, assim, eu acho que é muito ruim. É muito ruim ainda. Sim. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz um treinamento na HDMI, que eu não tô falando nomes clientes, falam HDI, e eles me falaram, o questionário vai mudar, vai ficar mais moderno e tal. Nunca mudou. Eu acho que os questionários reduziram muito o número de questões. É? Antes era a cor do carro. Ai, mentira. Tinha a cor cor do do carro carro. vai influenciar Tinha no, cor na do tarifa? carro, tinha cor do carro, sim. Tinha cor do carro. O carro era gasolina, diesel e... Não, isso até...
se o carro era financiado ou não era financiado. Porque tem um índice de fraude, por exemplo, que aí é um padrão de pessoas que fraudam o seguro. Para quitar o Tem financiamento. sim um padrão, Não, tem sim tudo fraude bem. no seguro. A gente presenciou no escritório, no período que eu tô lá, que são 16 anos, várias vezes tentativa de fraude de clientes que a gente não tinha. Às vezes é um cliente novo, tu não conhece. Então a nossa corretora chegou um momento que a gente reduziu a carteira de cliente, porque a gente não queria perder essa proximidade com o nosso cliente. Porque quando dá um BO desse, a seguradora vai no corretor e fala, quem é esse corretor? Exato. Eu não sei quem é esse corretor. Esse cliente, né, no caso. Esse cliente. Então, isso era uma coisa que acontecia, a gente resolveu atender melhor e atender menos. Voltando ao discurso de São Paulo, voltar para São Paulo e ver que não é mais aquela São Paulo que eu morava, me traz a decisão de que não vou voltar para São Paulo, que não é mais a mesma São Paulo, sabe? Onde eu morava não é mais a mesma rua, tem muitas coisas que abriram, não sei, é muito... Não tem mais a proximidade. Não, mas óbvio, se precisar, eu volto, não tem problema. Eu acho Sorrindo ainda. Sorrindo para qualquer outro lugar, porque antes de eu sair de eu mudar de cidade, de mudar de país, eu procurei voltar a Floripa, né, pensar em construir em Floripa, Sim, sim. num lugar mais afastado, ficar longe, porque com a facilidade de estar trabalhando home office, também tu esquece aquela coisa de tipo, nossa, eu preciso estar no centro. Tu quer estar no centro se tu consome o centro, né? Mas os centros de cidade no Brasil são diferentes, porque fora o horário comercial, muitos deles, o centro histórico mesmo, não é seguro. Não funciona. Não é seguro. E também não funciona. Não Por funciona. exemplo, você vai no centro de Floripa sábado, 11 horas da noite, Não funciona. não Tu funciona. vai na Lagoa, em Floripa é uma coisa, em Santo Antônio de Lisboa. De tá repente, funcionando. outros bairros que são afastados do centro funcionem mais do que o próprio centro, Sim. tipo em relação a serviços, assim, farmácia, mercado. Mas tu foi pra São Paulo depois de mim, logo em seguida, no ano seguinte. Eu fui logo no ano seguinte. E qual foi? Porque a minha sensação foi essa, de tipo, meu Deus, eu tô num mundo completamente diferente, com milhões de pessoas de outras raças, culturas e acesso a outros idiomas, outros produtos. E a tua sensação quando tu entrou, qual foi? Na minha sensação a minha motivação foi diferente da tua. Eu fui para São Paulo mesmo para me desconstruir. Não tinha nada relacionado ao trabalho, a ser uma mega profissional, eu não tinha isso. Então, a minha ideia de ir para São Paulo era fazer uma faculdade e voltar para Floripa. Era esse o meu intuito. Na verdade, meu marido é de São Paulo e ele nunca quis voltar para São Paulo, então foi bem difícil convencer ele. Em Floripa, o mercado de trabalho pagava na área dele muito mais baixo que em São Paulo. A gente tinha a família dele lá, então pra gente foi Não muito... foi muito difícil de convencer, porque a questão salarial, né? Exato. Foi um Sem ponto dúvida. forte de... Sim, olha, aqui a gente tem X, lá a gente tem Y, aqui a gente tem isso, lá a gente tem aquilo. E aí foi um processo em que eu cheguei e aí eu realmente procurei me desconstruir, assim. Eu achava que em Floripa, por eu ser muito jovem, eu me sentia com a mente, né, muito fechada. Aham. Então isso fez com que eu quisesse ver o mundo de um outro ângulo, assim. E o meu mundo seria aquele, mais próximo que eu conseguiria chegar, o mais longo. Óbvio que o fato de tu estar ali me motivou por ser uma coisa segura, sabe? Aham. Ah, tenho a família dele, mas eu também tenho a minha família, tenho meu irmão. Sim, sim. Então, qualquer coisa que aconteça. E foi muito bom pra mim, porque eu realmente me diverti muito. Eu também. Eu me diverti muito, assim. Eu conheci pessoas muito legais. Eu tive a sorte de fazer amizade. Foi muito fácil. Não, isso sem sombra de dúvida. Acho que a Foi facilidade muito divertido. Então, de você se desconstruir, fazer amizades de verdade com pessoas que não tem nada a ver com o teu ideal que tu tinha antes. e as Mas pessoas faz se muito conectam sentido ali, né? por muito pouco, sabe? Ai, por exemplo, eu gosto de ir comer naquele lugar. Pronto, já é uma conexão. Já não precisa ter aquela intensidade de Sim. eu faço só isso, Não aquilo. precisa ser um amigo de infância, às vezes tu Exato. cria laços ali em São Paulo. Eu criei amizades e crio até hoje. Tento com muita dificuldade manter proximidade, porque a proximidade física ela atrapalha muito na construção da relação. Tu tem que, óbvio, quando tu tá fisicamente, tu pega o carro lá e fala, eu tô aqui perto da tua casa, Mas guri, mesmo tu não assim é quer difícil em São Paulo, sentar... né? Sim, tu não quer sentar aqui numa cafeteria, tomar um café e tal.
Isso era muito difícil em São Paulo, mas tu tava ali, né? Agora, para alguém te visitar no teu aniversário, não dá para chamar com um mês de antecedência. O aniversário tu não vai num outro país, né? Então é muito difícil tu te manter essas amizades. Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos reais, mas muito grupos sociais, assim. Então eu tinha um grupo social do trabalho, eu tinha um grupo social da faculdade, eu tinha um grupo social da faculdade 1, faculdade 2, faculdade 3. A um momento eu consegui misturar dois grupos de faculdade, a 2 Ai, e que a legal. 3. Consegui fazer pessoas se conhecerem de Floripa, por exemplo, que foram para São Paulo. Meu Deus, uma das coisas que mais me ajudou em São Paulo foi a ida do meu melhor amigo para lá, de Floripa. Que agora ele tá aqui na Europa, né? Que agora ele veio pra Europa, então assim, a gente. Que engraçado, né? Eu e o Fernando, a gente tem uma trajetória que a gente sempre esteve próximo. E eu só fui Fisicamente. conhecer ele esse ano, tá? Essa amizade de anos aí, Sim. que eles eram amigos em Floripa, né? Eu Meu só Deus, fui... a gente se conheceu num ônibus, no famoso Volta ao Morro. E foi muito, muito natural, assim, a gente se conectou muito natural. E eu posso dizer que eu realmente tenho muita sorte de ter poucos bons amigos, assim. Eu encho uma mão, duas mãos com, com poucos amigos, Com mas, dedos a menos. mas eu sou muito verdadeiro e eu me dou também muito fácil com quem eu me conecto e confio, e também acho que sou um espaço onde as pessoas consigam confiar Acessível. e ser acessível. Mas foi isso uma coisa muito incrível, porque em São Paulo a gente morou perto, sem querer morar perto. Depois ele foi para Recife, depois ele voltou para São Paulo, a gente mudei, ele mudou para perto de mim de novo, mesmo no meu novo endereço. Isso Então, ajuda muito, né? Porque São Paulo, como tem uma isso distância ajuda muito longa, muito, não tem os como tu fazer lugares, não amizade com tem uma pessoa como. que tá no extremo sul. não, tem que se esforçar muito, Tem. assim, tipo, pra tu realmente ser amigo daquela pessoa, Tem, sabe? com Tem que ser uma certeza. coisa muito. Com certeza. Porra, caramba, tá valendo a pena, assim, e ao mesmo É. tempo ter. Não é só o valer a pena, é ter disposição. E aí eu E tive tempo, né? muito Coisa que ninguém em São Paulo tem. tempo, muito difícil. E foi uma coisa muito boa, porque a gente é amigo até hoje. Óbvio, a gente é o tipo de amizade, eu sou muito assim, de que eu não preciso alimentar diariamente mensagem bom dia, gif, lá, mas quando a gente sente a necessidade, tanto um quanto o outro, a gente consegue se encontrar e se doar, entende? E se E reconectar se ali, conectar, né? e se a gente viajou junto uma, duas vezes. Faz um ano agora, Aqui tá? na Europa eu tô vendo lembranças do ano passado. Então eu fico Eu controlando. muito feliz de Mentira que eu de vi as ter. fotos. Hoje eu tô num momento da minha vida onde eu tô dando valor muito para essas conexões verdadeiras, assim, sabe? Reais, de pessoas que eu confio e que são fáceis de lidar, sabe? Eu não quero. Isso vem uma coisa que eu aprendi com o tempo, ou com a idade, ou com a terapia, não sei. Eu não quero me empenhar muito pra uma coisa artificial virar Não, verdadeira. não é ninguém, não. Mas a gente faz. Quando tu é jovem, tu tá mais disposto. Eu acho que quando tu inicia uma relação, tu fica meio que superficial para que aquilo tu possa entender o outro te entender Tu um diz uma grande relação no erro. sentido geral, não só. No sentido geral, uma amizade, tu meio que pisa em ovos, sabe? Para entender o limite das pessoas. Eu acho que isso é natural. É. Aí depois que tu tem um pouquinho mais de intimidade, cada um tem o seu tempo, né? Isso passa a ser natural, genuíno. E aí sim, fixa ou não a amizade. Aquilo é o start, Eu sabe? preciso realmente que seja genuíno, senão pra mim realmente não vale a pena. É. Não vale a pena. Eu acho que é um caminho. É muito curto, né? O pouco tempo que a gente tem pra se dedicar a algo novo é muito curto. É. Então que seja algo de verdade, acho que isso é uma coisa. Eu fico muito curiosa para saber se as pessoas que escutam a gente têm vontade de mudar, para as pessoas que escutam a gente têm essa coisa de Curiosidade. qual é a curiosidade, sabe? É o mudar, se isso realmente. Não, eu tô de acordo com isso. Comigo as amizades também são assim. Isso é uma coisa que As pessoas têm que escrever e compartilhar. Escreve, gente. Eu as sou opções, curiosa, eu sou taurina. Compartilhar as dúvidas ou Eu o fico pensamento. muito na dúvida, assim, ó, tipo, porque realmente, quando eu escuto os meus podcasts lá das pessoas que eu gosto,
na minha cabeça, eu interajo. Eu respondo, eu também sou assim. Aham, Bem eu louca também sozinha. converso com podcast, sou o melhor amigo de vários. Eu tenho muitas que, tipo, De eu fico, artista também que sigo, sou muito nossa, melhor eu amigo. tu tem uma Eu coisa que a tenho. gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu tenho muita amizade com muitos artistas. Foi De muito, vários lados do mundo. foi muito legal ouvir essa... A gente chegou ao final do nosso podcast de hoje. A gente chegou ao final. Tá bom. O que tu acha? Eu achei que foi muito bom. Eu adoro. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que ficou tudo muito genuíno, assim. Pelo fato da gente não ter essa coisa de... vamos gravar. Vamos falar isso. Vamos falar aquilo. Não, Não, acho que a gente precisa. A gente tem, obviamente, uma A pauta. gente tem uma linha de pensamento, uma timeline de pensamento que a gente quer abordar aqui. E eu acho que quem ouve a gente é porque conhece ou porque... Né? Então, óbvio, a gente tá... É a nossa mãe, obrigada. Mãe, compartilhem o vídeo. Mãe, obrigada. Aliás, as pessoas precisam se inscrever no YouTube. Pô, é verdade, porque né, gente? Custa. Se inscrevam no YouTube, no nosso canal do YouTube. Comentem se vocês tiveram experiências semelhantes, se vocês Eu não sei olhar tiveram. pra câmera. Tudo bem. Se vocês não tiveram experiências semelhantes, ou se vocês tiveram, se inscrevam façam inscrição no nosso canal do YouTube, acompanhem, incentivem a gente. Interajam, né? Pra Interajam. saber o que realmente são assuntos que, como a gente tem uma vivência longa. A gente, nesses primeiros episódios, a gente escolheu fazer só nós. A gente teremos, né, convidados e pessoas que a gente está organizando de A gravar. princípio, acho que é mais uma apresentação. Porque justamente é difícil, com o tempo e com a vida de cada um, organizar. E quando a gente não tá numa cidade, né, a gente, apesar das pessoas acharem que aqui é tudo perto, a gente não tá tão perto das pessoas, não é perto. Não é. Então é difícil organizar a logística, mas a gente vai trazer convidados, a gente vai fazer podcasts também em italiano, com nossos convidados e amigos italianos e pessoas que a gente acha que pode ser interessante. E se você que está ouvindo quer dar uma sugestão, não dê, não interessa. Não, se você está ouvindo e quer dar sugestão, pode escrever pra gente na caixa de inbox E coloca o e-mail ali, Arrivo. Tem tchau, os nossos e-mails, tchau@arrivo.co.it, ou pode escrever nos comentários ou no inbox das redes sociais. Porque todo mundo praticamente que escuta a gente. Muito obrigado, Guria, por mais Obrigada um a podcast você. comigo. Eu adorei. E que eu contigo. Adorei mesmo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.